Fraternais saudações. E o nosso tema de hoje, dignos, é: o que acontece quando você se masturba antes de dormir? Ou, noutras palavras, melhor dizendo, o que acontece quando você tem o hábito, o vício de se masturbar antes de dormir? Assunto proposto por um fráter de São Paulo via WhatsApp. E sim, fica também o nosso convite para que você nos envie, de forma resumida, como um relato, não apenas as suas circunstâncias de dificuldades e questões, mas também as situações e os exemplos práticos de aplicação das leis da mente e daquilo que funcionou, daquilo que deu certo, de circunstâncias e conjunturas positivas. Recomendamos apenas que você evite nos enviar por aqui ou mesmo pelo Instagram, onde é um pouco mais congestionado, temos mais de 100 mil seguidores. O ideal é que você nos envie por WhatsApp, não como áudio, que a gente não costuma também ouvir por uma questão de tempo, mas nos envie resumidamente por escrito via WhatsApp. Pois bem, dignos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo 193, 193º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Lerei agora para os senhores o relato enviado por este fráter. Vou aqui exceptuar, retirar os elementos mais particulares, bem como o nome também do digno fráter, mas em essência nós temos aqui o relato de algo que há de servir certamente como exemplo e reflexão para muitos irmãos e irmãs. Enquanto você, claro, acompanha este relato e as nossas 7 reflexões sobre este relato como resposta, curta este nosso vídeo, não deixe de também de fazer o seu comentário, de compartilhar ao final nos seus grupos espiritualistas. Todas estas vossas ações efetivas é que de fato contribuem para a manutenção e crescimento deste nosso canal. Verifique se você já é assinante, se você ativou o sino, tudo isso é significativo. Mas vamos lá. Abre aspas, saudações fráter, meu nome é tal e tenho 32 anos, aí ele vem falando uma série de questões aqui também de natureza particular, de São Paulo, e mesmo quando estou namorando, não consigo abandonar o vício da pornografia. Já li os textos do irmão sobre o tão prejudicial que a masturbação pode ser. Ele está se referindo aqui certamente aos nossos textos no Instagram. Para você que não conhece a nossa página, chama-se Frater Rosa Cruz, lá no Instagram, que a gente vez por outra já há muitos anos, desde muito antes da existência de nossa página aqui no YouTube, a gente já escreve sobre isso, até no Facebook também, no perfil do Facebook. Masturbação pode ser. Na verdade, a gente não diz que a masturbação é negativa, mas vamos explicar isso daqui a pouco. Eu tento sair, mas sempre recaio. O que o fráter me recomenda para fortalecer minha força de vontade? Principalmente quando estou sozinho de noite, antes de dormir, sinto uma vontade incontrolável de bater uma, é a expressão que ele utiliza, e às vezes várias. Me sinto sempre muito mal, sem energia, mesmo quando caio em tentação. Isso tem me atrapalhado na meditação, pois fico sem concentração. Fráter, e aí ele diz algumas outras coisas, parece que tenho que ir cada vez mais longe e assistir cenas mais violentas com várias mulheres em situações, digamos, diferentes. Isso é uma espécie de obsessão ou só coisa da minha cabeça, fráter? Ficarei feliz se puder me responder. Gratidão por tudo. Tenho acompanhado todos os vídeos no Instagram também. Que Deus o ilumine. Em suma, este é o relato do digno fráter sobre esta questão da masturbação, que já é um vício que ele acompanha desde há muito. Não apenas o vício da masturbação, mas do que vem geralmente, com que ele vem geralmente acompanhado, que é o vício na pornografia. Já tivemos a oportunidade em nosso canal de esquadrinhar esta temática, mas é sempre significativo na medida em que novas facetas e novos ângulos vão se revelando, que a gente rediscuta tudo isto. Mas vejamos, dignos,
São 7 pontos fundamentais que nós vamos aqui rapidamente resumir sobre esse primeiro ponto. Em primeiro lugar, masturbação não é pecado, nem é algo propriamente em si negativo. Claro, vão existir determinadas escolas de filosofia religiosa e até mesmo de filosofia esotérica que vão condenar de forma cabal, absoluta e inconteste a masturbação como um todo. Entretanto, de acordo com o esoterismo mais aceito, nós vamos sim ter na masturbação um mecanismo de autoconhecimento natural. Vemos isto, inclusive, muitas vezes no próprio reino animal, e em certas escolas iniciáticas a masturbação vai ser tida também como um veículo de autoconhecimento e como um veículo igualmente de direcionamento da energia. Esse é o primeiro ponto, porque quando o indivíduo tem no seu coração a ideia pesarosa, obscura, distante de que a masturbação é um pecado, isto inclusive tende a fortalecer o vício, tende a fortalecer as recaídas na própria masturbação. O que é de fato pecado, ou melhor dizendo, é errar o alvo, esse é o significado da palavra pecado. O que de fato é um desajuste é o vício e não o ato em si. Mas aí, dignos, vejamos neste primeiro ponto dos 7, é o seguinte, que na verdade não é só o vício na masturbação que faz mal, é o vício em praticamente qualquer coisa. Se você come chocolate 3, 4 vezes antes de dormir todas as noites, isto há cedo ou tarde, e mais cedo do que tarde, de lhe fazer mal. Portanto, é o vício e propriamente o exagero, é o desregramento que faz mal e não o ato em si. Já explicamos isso em outros vídeos. A masturbação pode ser utilizada como um veículo de autoconhecimento, de direcionamento temporário da própria energia. Tudo isso tem que ser devidamente sedimentado. Já até indicamos livros sobre isso aqui em nosso canal. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, dignos, é que ele relata que o vício na masturbação traz o cansaço, traz uma espécie de falta de energia, e isto também é verídico. Quando o indivíduo se deixa, e você pode verificar isso na sua própria prática e vivência, se é este o vosso caso, quando o indivíduo se deixa arrastar e conduzir pelos ventos viciantes, mentais, pensênicos e astrais da própria masturbação, ele vai se sentindo cada vez mais e mais esgotado, sem energia, sem força, sem gana para a realização dos seus propósitos cotidianos. Então, geralmente, o indivíduo fortemente amarrado pelo vício mental, psíquico, astral e até fisiológico da masturbação, é alguém que vai ter pouca força para alcançar os seus objetivos, alguém que vai ter pouca força mental, pouca força física, pouca força astral, inclusive, para manter-se centrado dentro daquilo que é a sua missão de vida e o seu próprio caminho. Portanto, uma das razões pelas quais se deve abandonar ou controlar, minimizar ao máximo o vício em pornografia e o vício na masturbação é justamente porque esta suga como uma espécie de vampirismo invisível, de obsessão invisível, a energia, a força, a luz particular. Ponto número 3, dignos, ainda relacionado a este mesmo relato, é o seguinte, que isto tem atrapalhado a meditação. E, de fato, na medida em que o vício na pornografia e na masturbação serve como uma espécie de ralo, de escoamento da própria vitalidade particular, verificamos que sim, vai se ter maior dificuldade na prática e na vivência das questões espirituais. A meditação em si, ela é resultante de todo um processo anterior. Vejamos que dentro do yoga nós vamos ter 7 passos. Yama e Niyama, que é a limpeza externa e interna, o Asana, que é a postura física, Pranayama, que é a própria respiração, Dharana, Dhyana, ou seja, a abstração dos sentidos e a concentração, e a concentração também é a concentração da própria energia sexual. Antes de se alcançar a meditação e o samadhi, que é o processo de iluminação, há de se passar pela concentração,
que é a capacidade de dirigir a energia física, mental e psíquica para um determinado ponto, ad definitorium, por definição, até se chegar propriamente à meditação. Então, esta meditação, o indivíduo, ele se sente um tanto quanto desvirtuado, desnorteado, sem força e sem energia para alcançar este nível, se ele se deixa arrastar pela masturbação e pelo vício em pornografia. Para além disso, nós sabemos que a energia sexual, a energia seminal está amplamente conectada com a Kundalini, situada no chakra básico, esta energia serpentina que funciona a partir do processo de pranayama, de controle da respiração, de dhyana, de dharana, ou seja, de abstração dos pratyahara, de abstração dos sentidos e de concentração, como um motor de elevação e despertar dos chakras particulares, todos estes ali situados ou em paralelos à própria coluna vertebral. Então, na medida em que o indivíduo faz ou se permite desperdiçar nas energias vitais, nas energias sexuais, ocorre que ele tem menor concentração, menor capacidade de meditação e menor conexão espiritual. Fique 7, 21, 33, enfim, dias sem a masturbação e você há de verificar que a sua energia aumenta, que a sua capacidade mental, astral, física até, ela se multiplica muitíssimo. Se você tem experiências em grandes períodos sem a masturbação, deixe aqui nos comentários e nos diga o que ocorre quando você está num processo mais obscuro de vício em pornografia e masturbação e o que acontece quando você se afasta desta. E claro, dignos, vamos verificar aqui nos comentários quais são aqueles que trazem contribuições, aqueles propriamente que são também assinantes do canal, que se declaram desta maneira, e vamos curtir os comentários das pessoas que participam. Isto também é significativo, mesmo que você não tenha um relato, não queira deixar o seu comentário, seja por que razão for, você curta os comentários que aqui estão, comente também se for possível aqueles que comentaram, porque isso também cria maior conteúdo em nosso canal. As pessoas tendem a assistir os vídeos olhando também os comentários. Bem, o ponto número 4, já caminhando para o final, digamos, é o seguinte: isso vai exigir cada vez mais e mais o vício, ou seja, o indivíduo, tal como num processo de drogas, ele tende a querer cada vez coisas mais e mais absurdas, mais e mais pesadas, enfim, ele vai sendo conduzido, e isso o Frater vai relatar na sua mensagem, exatamente, ou seja, ele vai ter que cada vez mais assistir coisas mais e mais pesadas. Até tiramos parte do relato porque não é o caso, ia ficar um pouco mais pesado aqui para este nosso vídeo, mas isto também ocorre. Veja que isto é um buraco sem fundo. Portanto, o ideal é que você pise no freio o quanto antes. Ponto número 5, dos 7. É obsessão ou coisa da mente? As duas coisas. Simultaneamente ocorre um processo de obsediamento espiritual e astral e também é um vício de natureza pensênica, de natureza mental, neurológica e fisiológica. As coisas andam em conjunto, não existe isso de ou é uma coisa ou é outra. Na verdade, esotérica e astralmente, tudo se reflete mutuamente. Na medida em que o indivíduo vivencia algo no plano material, isto também tem o seu reflexo no plano astral e vice-versa. Portanto, digno Frater e dignos irmãos e irmãs, isto é simultaneamente algo da mente e algo também do astral, do espírito. Ponto número 6. Antes de dormir. E aí propriamente o cerne aqui, a temática que nós escolhemos a partir deste relato para este nosso vídeo. De fato, antes de dormir constitui um portal extremamente poderoso, porque é um momento em que o indivíduo se aproxima
do seu próprio inconsciente, em que ele está prestes a afrouxar os laços entre a mente objetiva e a mente subjetiva, a mente inconsciente, e entrar nos planos, nos mundos e nas vias, nas estradas oníricas. Então ele carrega mais facilmente para o mundo interno as imagens daquilo que ele vivenciou. Portanto, se antes de adormecer o indivíduo, ele repetida, viciosamente, se deixa conduzir por imagens de pornografia, por imagens um tanto quanto mais sombrias, cada vez mais e mais pesadas relacionadas à sexualidade, é isto que vai imperar, é isto que vai sendo sedimentado e é isto que vai lhe conduzindo também no próprio plano astral. Portanto, ele vai permanecer nestes umbrais de forma consciente ou inconsciente ou mais ou menos consciente por muitos e muitos tempos, por muitos e muitas eras, e muitos anos. Se ele não consegue propriamente deixar este vício, ele vai sendo conduzido para umbrais sexuais de natureza altamente viciante e não se permite, não consegue alcançar, acessar planos astrais de conhecimentos, de estudo, de luz e de colaboração para com os outros. Recomendo nesse sentido um livro, e se você já leu, deixa nos comentários, e se não leu, deixa aqui nos comentários que você há de adquirir esse livro. Chama-se Auxiliares Invisíveis, de Charles Leadbeater. Fala sobre isso, sobre o plano onírico e sobre essa questão do antes de dormir, como trabalhar esta energia. Muitas pessoas costumam, quando compram esses livros que a gente sugere ou faz esses rituais, nos enviam também como fotografia lá pelo nosso WhatsApp. Você também pode nos enviar por lá, fique perfeitamente livre para isso. Nem sempre a gente responde por conta de tempo, mas na medida do possível a gente acompanha sim. E número 7, por fim, é o fortalecimento da vontade. A pergunta dele é como fortalecer a vontade. E o fortalecimento da vontade vai se dar pelo foco, não no problema em si, não naquilo que é prejudicial e negativo, mas naquilo que é luminoso. Friedrich Nietzsche, lembrando aqui o grande filósofo, certa feita escreveu o seguinte, que na medida em que a gente passa muito tempo, tomando aqui em palavras livres, muito tempo olhando para o abismo, quando a gente passa muito tempo olhando para o abismo também tende a nos olhar. Ou seja, na medida em que o nosso olhar, o nosso coração, a nossa energia, o nosso foco, o nosso poder está conectado com determinado assunto e determinadas questões, mesmo que problemáticas e sofríveis, estas tendem a se multiplicar e a aumentar. Portanto, no lugar de ficar preocupado com a masturbação, com a pornografia, com coisas nesse sentido, o ideal é sim que você e que todos nós mantenhamos o nosso olhar nos processos de meditação, no pranayama, mantralização, visualização, bem como no direcionamento da nossa energia física, mental e psíquica para a realização dos nossos objetivos e a concretização da nossa missão de vida. Digníssimos irmãos e irmãs, até o nosso próximo vídeo. Paz profunda.